boa noite minha rua vizinha, boa noite Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, boa noite Brasil, boa noite planeta Terra. Está entrando no ar agora esse primeiro programa podcast Quitanda Cultural. E é muito prazer que hoje eu estou trazendo aqui duas pessoas muito importantes, personalidades aqui da região da Baixada Fluminense, que eu quero bater um bate-papo com vocês. Sou Daniel Guerra, sou músico, produtor cultural, e hoje eu vou dar o início ao Quitanda Cultural, esse podcast que com certeza vai ser o mais comestível dos podcasts que você vai ouvir e que você vai assistir. E hoje eu estou trazendo duas pessoas assim bacanas, que eu gosto e que respeito muito do cenário cultural da Baixada Fluminense. Uma é Zani Nascimento. Tudo bom, Zani? Tudo bem. Zani, tudo jóia. Zani que é professora, Zani que está envolvida com produção cultural, Zani que é produtora, Zani que está ligado ao universo do maracatu, dessa cultura tão bonita, e a gente vai falar um bate-papo com a Zani. E também ele, o Gabriel Brum. Gabriel Brum, que eu já conheço há bastante tempo, também tem essa relação com o jornalismo, com a comunicação, já trabalhou numa TV que chama TV Nova Baixada. E uma pessoa também que está ligada a essa questão do maracatu, da cultura popular. Tudo bom, Gabriel? Tudo bom, irmão. Mais uma vez juntos aí, né? Nessa nova empreitada do Quitanda. Rapaz, muito bom trazer vocês aqui hoje, assim, para a gente bater um papo. Eu vou começar com o Brum, né? Vamos Brum, aí. Pra mim, como é que começou essa tua trajetória aí, linkada à cultura popular, principalmente à questão do maracatu? Então, Daniel, boa noite, irmão. Tudo para mim começou lá nos idos de 2010, né? Quando a gente se conheceu lá no Quitanda Cultural, que para mim a vida não tinha essas flores todas, né? Quando a gente começou lá na Nova Baixada, foi que eu comecei a conhecer os compositores, comecei a conhecer você. Eu já conhecia, né, do Pimenta, né? E eu achei muito bacana poder conhecer um cantor de verdade e tal. Eu achava isso, caraca, um cantor. E aí a gente começou a nossa amizade, e ali, a partir de então, começamos a conhecer outros produtores culturais. E, infelizmente, a TV acabou. Eu tava meio igual cachorro vira-lata, né? Pela rua. E aí a Tati Pereira, né? Ela começou a produzir um festival muito bacana lá no centro do Rio, chamado Festival Santa Música, que ia acontecer em Santa Teresa, né? Um festival que ia ser fantástico. O bairro de Santa Teresa todo tomado por música, não só por música, também grafite, artes plásticas. Um festival que eles pensaram muito bacana, só que eles não conversaram muito bem com a prefeitura da época, né? E aí parece que embargou o evento. E daí trouxeram o evento todo para a Fundição Progresso. E estando na Fundição Progresso, me parece que aí ficou fechado tudo lá na Fundição. E aí, se eu não me engano, foi o grupo Rio Maracatu. Fez uma apresentação. Meu irmão, quando eu vi... Paixão à primeira vista. A primeira vista, ao primeiro baque. Primeiro baque. Quando eu vi, isso foi em 2010, né? Final de 2010, entrando em 2011. Quando eu vi o porradão, aí eu me apaixonei, comecei a chorar, eu chorei loucamente. Quando eu escutei um cão, eu fiquei assim, o corpo tudo arrepiou na hora, eu falei assim, que é isso? Aí a galera, todo mundo tocando, porra, Zalfaz. Aí eu falei com a Tati, eu falei, Tati, o que é isso aqui, cara? Ela, pô, isso é maracatu, a galera faz, não sei o quê. E na época ela tinha um relacionamento com o Maurílio Sal, nosso amigo, Zé Bombeiro. Uhum. O Maurílio, ele começou a pesquisar, porque ele também já tinha se apaixonado um pouquinho antes, alguns dias antes, pelo maracatu, né? E aí ele, pô, vamos começar um grupo, a gente pode fazer isso aqui, vamos começar. E aí começamos o Baque da Mata, né? O Maurílio, inclusive, acho que é ainda até hoje, né? O Apito? O presidente lá, o Apito, justamente isso. Ele é o idealizador do Baque da Mata, que foi o primeiro grupo. Para quem não conhece, o que é o significado do apito? O que seria o apito? O apito ele é o coordenador dos instrumentos ali. Ele é como se fosse
ele entra... Maestro. Ele é um Ele maestro. entra como um maestro, Ele tá no né? lugar de maestro. Exatamente. Ele entra ali como maestro, como aquela figura que vai coordenar, definir os arranjos, definir o andamento, se está lento, se está rápido, se a gente... O que melhora ele, naquele momento ali. Ele é como se fosse, de fato, um regente ali, daquele grupo de percussão ali. E aí, estávamos todos no Baque da Mata, foram chegando as pessoas, e aí, depois disso, houve, como qualquer relação humana, houve algumas questões que a gente afastou, e aí a gente também ajudou em outras iniciativas, né, de maracatu, sempre tocando lá no Samba do Rio, no Maracutaia, no Tambores do Olocum, no Jeba, que é o grupo de estudos do Baque Virado, no próprio Rio Maracatu. Aí fui para Recife, fiz Lô lá em Recife, fiz tatuagem Você foi a Recife, cara? Eu fui a Recife, E me diz aí, eu sou pernambucano, sou de Recife, né? Cara, que terra boa. E diz aí, como é que foi essa experiência? Olha, Recife, ela é muito mais... O Recife é o berço, eu acredito, isso é pessoal, tá, Daniel? Eu acredito que Recife seja um berço de uma efervescência cultural brasileira muito grande. Porque em Recife a gente tem os diversos tipos de manifestações culturais, não é só o maracatu. O maracatu é muito forte, muito forte, muito forte. Mas quando você chega em Recife e você vê tudo o que acontece, acontece de forma natural. Tem os caboclinhos, tem um bloco lírico, tem o Laúrsa. O Laúrsa é muito doido, eu acho o Laúrsa uma parada muito incrível. O Laúrsa é uma manifestação cultural meio teatral de rua, que um urso foge do circo e aí aparece um gringo e tudo isso dramatizado com música no meio da rua, com todas as figuras, com o caçador querendo caçar o urso, com o gringo com a mala de dinheiro. E tem vários. O gringo com a mala de dinheiro, qual é o propósito dele? Comprar o urso. Comprar o urso. Comprar o urso que fugiu. Comprar o urso do circo. Do circo. E aí o urso fugiu. Só que aí o urso conhece o carnaval. Ele foge justamente no carnaval de Recife. E não volta nunca mais. E aí, e ele não quer voltar nunca mais. Por quê? Porque ele conhece a cachaça. Aí ele começa a beber. E aí aí tem o urso Zé da Pinga, o urso Canabrava, vários ursos. Que... Cara, muito. Eu acho isso incrível. Eu moro aqui no Rio já há bastante tempo, né? Desde os anos 70, vim pra cá de 70. Moleque ainda. Mas sempre quando eu posso, estou lá em Pernambuco, estou em Recife, estou em Olinda, estou no interior, tal, Arcos Verdes, enfim. Cara, as ladeiras de Olinda, a descida do Maracatu nas ladeiras de Olinda, os caboclinhos, é muito bacana. Você sente, respira a cidade. Tem muito a ver aqui no Rio, um pouquinho com... Aliás, Santa Teresa tenta lembrar um pouquinho essa questão. Mas eu acho que lá tem a cultura mais antiga do que o fato daqui do Rio de Janeiro, do Arcos da Lapa, de Santa Teresa. Lá é mais... Mas você vê nas paredes, nas casas, tudo que é lugar, você cheira, respira esse tipo de cultura. Não, é muito... inclusive é mais pulsante, né, irmão? É mais pulsante, assim. Porque, inclusive, é isso que eu estava comentando. A gente vê o Brasil, ele representado, ele meio que espelhado em vários locais, né? Principalmente onde a cultura popular é mais forte. Aqui no Rio de Janeiro, nós temos as favelas. E em Recife também. Logicamente que a favela ela tem outra pegada arquitetônica ali, né? A segunda maior favela do Brasil é em Recife, é Coque. Pois é. A favela do Coque. Então, e aí quando você chega nas favelas em Recife, você vê que é a mesma pegada do Rio de Janeiro. Sim. Exceto pela regionalização, pela cultura regional. Sim. Pô, lá, por exemplo, eu faço parte da Nação do Maracatu Porto Rico. Sim. Lá em Recife, né? Eu sou batuqueiro da Nação. Compositor também. E aí, quando eu chego em Recife, para mim foi uma pancada forte quando eu vi as crianças. Quando você vê os meninos brincando de maracatu e já tocando melhor do que eu na brincadeira deles, eu falei,
tem algum troço aqui. Eles já nascem com uma alfaia na mão. Não é. Essa é a questão. Não é uma alfaia. Não exatamente a alfaia. Alguma mas eles fazem de qualquer coisa uma alfaia. Zane, é um brinquedo, né? Zane, as crianças já pegam garrafa, coloca a pedrinha e toca como se fosse abelha. Pega lata de tinta, souvenir, amarra 2 arames embaixo e é caixa. Pega, vai nas distribuidoras de água, esses galão de 20, quebrado, tá quebrado, não utilizado. Eles amarram barbante, amarra aquilo na cintura e alfaia. E faz bloco de maracatu, meu irmão. O que é alfaia? Alfaia é o instrumento. Muito boa, muito boa. É bom essa pergunta, pelo fato de... Alfaia é o instrumento. Alfaia é o coração. Tambor do maracatu. É o tambor do maracatu. É o tambor do maracatu. Para simplificar. Mas era o coração daquela percussão, né? Existem diversas teorias de como nasceu a alfaia, né? Várias. Se a gente pegar lá no Maranhão a Caixa do Divino, ela tem uma confecção parecida com a alfaia. Sim. Se a gente pegar os tambores mais rudimentares europeus da Idade Média, você vai ver essa construção. Muito provavelmente devido em Recife, né? A cultura holandesa. A cultura holandesa que durante muito tempo, na época das capitanias, predominou, muito provavelmente esse instrumento deve ter vindo dessa forma. É porque a gente precisa ter uma responsabilidade, né? O instrumento é engraçado que até hoje a gente vê claramente a arquitetura holandesa. Aquelas pontes que ligam Recife Velha, Recife Nova, onde o rio Capibaribe passa, foram feitas já arquitetura holandesa na época. As próprias igrejas, né? Os pátios do terço, pátio do... Quer dizer que foi aí que de repente despertou para querer dar continuidade. Não, então, isso foi a paixão, isso era lua de mel. Era lua de mel. Aí durou quanto tempo? Nossa, não, tá durando ainda. A gente permanece sempre em lua de mel, né? Mas... Aí Recife, meu amigo, me recebeu de braços abertos, a nação me recebeu de braços abertos, eu estou no grupo já até hoje dos batuqueiros da nação, de vez em quando falo com o mestre Chacon. Inclusive você foi batizado na nação, né? Existe não é o batismo que chama, mas existe as cerimônias do maracatu, porque o maracatu, é muito importante dizer isso, Zane, o maracatu ele vem de uma manifestação cultural profana, de rua. Porém, ele nasce dentro dos terreiros de candomblé. Né? Ele é a representação da coroação do rei Rainha Congo, que existia lá ainda na época de Brasil Colônia. Por isso que é muito difícil datar o maracatu. A data do maracatu que a gente tem hoje, palpável, é a data da fundação das nações. Porém, que é, por exemplo, hoje o maracatu mais antigo, a nação de maracatu mais antiga, em permanência é o maracatu leão coroado. Só que... Que é de Pernambuco. Justamente. A maracatu nação é sempre Pernambuco. É sempre Pernambuco. Inclusive na cidade de Olinda. Só que antes do leão coroado já existiam outros maracatus, né? Já existiam outras manifestações. Tem o maracatu elefante, mais antigo que é o mais antigo em registro, justamente. É o elefante. Só que antes disso já existiam. Então, assim, essa manifestação cultural... Então não tem uma definição muito clara. Não tem uma definição muito clara. Como todas as manifestações culturais afrodescendentes, né? Porque é muito também importante dizer que o maracatu é uma cultura preta, feita por ex-escravizados. Que nasce de resistência. Que nasce da necessidade de resistência, justamente isso. E Zane, vamos lá, vou passar para a Zane um pouco essa bola. Toca. Como é que foi essa tua história de entrar, participar, entender um pouco disso? Deixou maracatu invadir o teu coração? Bom, eu sempre vi o Baque da Mata, né? O maracatu iguaçuano, que o Brum fazia parte. Sempre vi as apresentações, sempre estava nos lugares e tal. E sempre, isso é um mérito do Sal, do coordenador do grupo. Ele sempre, quando terminava as apresentações, ele sempre convidava as pessoas. E o tambor chama, né? Assim, não tem como. Eu sempre quis conhecer e
sempre pensava, vou, não vou e tal. Aí até que um belo dia, isso há 6 anos atrás, mais ou menos, eu fiquei sabendo que eles estavam dando uma oficina no Senac. Não, Senac. No Sesc. No Sesc, isso. No Sesc, aqui de Nova Iguaçu. Aí eu fui no domingo e tal, e assim, foi o primeiro momento que eu tive contato com os instrumentos e já foi paixão. Alguns dos dois têm pezinho no Nordeste? Que eu saiba, não. Eu também, que eu saiba, não. Minha família Quer dizer que o Maracatu Baque da Mata foi o primeiro que teve aqui no Nova Iguaçu? Aqui no Nova Iguaçu era o primeiro. Aqui... O Maurílio Sal, um grande abraço, parabéns. É isso aí. Né? Por ter iniciado esse projeto. E desse projeto já começou a surgir outros. Exatamente, exatamente. Depois dele veio o Toques para o Dudu, com a Tatiane Pereira. Sim. Né? E agora a gente. Ah, legal. Aqui, trouxe até Maracanã, fazer um jabazinho. Maracatu, Tambores de Iguaçu. E fala um pouco do Tambores, dona Zani. Aí, só voltando um pouquinho. Sim. Conheci, né, o Maracatu, entrei pro Baque da Mata, fiquei cerca de 1 ano e meio, 2 anos. Me afastei também por questões particulares. Depois passei pro Toques para o Dudu, né, que é seria o Maracatu da Tati Pereira, que me recebeu muito bem também. Foi ela, inclusive, quem me incentivou a dançar, a ser uma catirina, porque até então eu não me via... Catirina, vamos lá. Catirina. Vou tentar entender o termo catirina. Catirina é a dançarina do maracatu. Ah, é a dançarina, tá. Isso. Sendo que aqui no Rio, a catirina é mais glamourizada, assim, é mais... É isso, mais glamourizada mesmo. Em Recife, a catirina já é mais como uma guardiã da corte, e ela serve para passar recados, passar informações entre toda a corte durante o desfile. Ela compõe um chitão, né? Lá ela tem uma responsabilidade maior com o andamento do maracatu mesmo, da corte. Aqui no Rio nós somos puro glamour. Mas a Tati, um momento me disse que você dança muito bem, você tem um jeito diferente de dançar e tal, e me incentivou. Aí eu comecei realmente... E tem mesmo, Daniel, e tem mesmo. Comecei realmente a me dedicar mais à dança, comecei a fazer oficinas com os mestres de Recife, que sempre vem um mestre ou mestra de Recife para cá. O mestre Maurício da Nação Estrela Brilhante do Recife está no Rio nesse momento, dando oficinas. E assim, comecei a me especializar e é uma paixão que entrou. Eu comecei tocando o mineiro, que é uma espécie de chocalho de metal. Do mineiro eu passei para o AB, que é outra espécie de chocalho, mas feita com cabaça e fios de contas. O AB não é um instrumento original do maracatu, isso veio mais recente, as nações colocaram como um diferencial, mas não é original. Mas assim, é um instrumento apaixonante. E hoje aí chegou a pandemia, né? Pandemia, todo mundo sem perspectiva do que vai acontecer na nossa vida. Verdade. Eu já havia saído do Toques para o Dudu, assim, muito perto da pandemia, na verdade, foi quando eu me retirei. E na época eu era casada e pensava, bom, não dá para tocar o meu instrumento AB porque é muito estridente. E meu ex-marido já tocava alfaia. Vou tocar alfaia com ele, porque a alfaia você consegue abafar um pouco. Você bota uma toalha, alguma coisa, não incomodava tanto aos vizinhos quanto o AB. O AB não tem como. Realmente o som é muito estridente. Aí também me apaixonei pela alfaia, pelo tambor do maracatu. E hoje eu toco razoavelmente bem esses 3 instrumentos. E o próximo passo agora é a caixa. E como nós chegamos ao Tambores de Iguaçu? Fala um pouquinho do Tambores, então. Então, Tambores de Iguaçu, na verdade, a gente vai explicar para o público que está assistindo a gente, né? Porque aqui todo mundo sabe. Porque aqui todo mundo sabe que
Foi um projeto, né, que idealizado por você, né, junto com outras pessoas também, não foi isso? Sim. Perdão. É um projeto chamado Olhar Nordestino, que aí começou a ter as oficinas de maracatu. Niki, você convidou a gente, né? Daniel Guerra convida a gente, convida eu, convida a Zane, para ministrar as oficinas de maracatu. Vem a ideia, surge a ideia, a partir da própria Zane, né? Surge essa ideia de iniciar um outro grupo. Eu era contrário à ideia, porque eu não Na verdade, não querendo te cortar, mas já cortando, essa ideia nem é minha, essa ideia é da minha filha. Ah, é da Carol? A minha filha sempre falou, mãe, você precisa coordenar o maracatu. E eu sempre dizia, como? Assim, né? É por isso que eu digo que é um sonho que eu sabia que sonhava. Eu mesmo falava, pô, não, Zani, conte com o outro, não quero, não, a gente vai lá, vamos dar as oficinas, o projeto vai ser maravilhoso, como foi essas duas edições, né? Inclusive, parabéns até pelo projeto. Um projeto, assim, incrível, que envolve culinária, artesanato, forró, aulas de percussão, aulas de maracatu. E se tivesse disponibilidade de outras manifestações, eu tenho certeza que teria também. E aí eu não queria. A Zane falou assim, não, vamos, Bruno, não sei o que. Tá. Eu falei, Zane, mas eu não vou ser presidente de nada, não. Eu vou ficar ali no batuque. Quem coordena vai ser você. Porque as experiências que a gente já teve foram experiências que a gente acaba aprendendo os nossos talentos. E aprender os nossos talentos envolve aquilo que a gente é bom e aquilo que a gente não é bom. Uhum. Eu acho que aprender o que a gente não é bom é tão importante quanto aprender o que a gente é bom. E aí eu identifiquei e na verdade, eu não sabia, que eu poderia ser um bom professor. Hoje, a turma, né, os meninos lá do projeto e também lá do Tambores, eles é que me dão esse feedback de que eu sou um bom professor, porque eu não tinha essa ideia. Demorou a acreditar, né? Muito, engraçado, Gabriel, muito. que eu tenho entendo você sobre a questão de estar na frente de um projeto assim que envolve pessoas. Lidar com o ser humano é muito difícil, né? Nossa Senhora. Você sabe que eu tenho banda, né? Já há bastante tempo, Pimenta do Reino. E a relacionamento do grupo, que não é tantas, eram 6 pessoas, sempre foram 6 pessoas. E quando é 6 pessoas donas da parada, o negócio é muito complicado. Aí depois, aos poucos, um for saindo, teve problema, teve divergência ao longo dos 20 anos. Uhum. E hoje os donos são 3 pessoas. É mais fácil de lidar um sim, um não, e o outro que o voto me enerva. Sim. Para encaixar onde a gente tem que seguir. É muito difícil lidar com o grupo. Tem que ter uma técnica, tem que ter uma acessibilidade, tem que ter um jogo de cintura e você abrir um pouco de vaidade. Para deixar que as pessoas coloquem sua vaidade, você lidar com aquilo, administrar aquilo politicamente é muito complicado. Eu te entendo. Continua. Não, e corroborando com isso que você falou, por exemplo, o Pimenta do Reino é um grupo que a gente acompanha há mais de muitos anos, né? 21 anos. Inclusive, não sei se você sabe, Zane, por ocasião do destino, o Daniel trabalhou com a minha mãe. Eu não era nem nascido, eu era muito pequenininho. Então o Daniel me conhece. É verdade. Fique sabendo aí, quem quiser aí, procure saber. Daniel Guerra, desde a época do Meus Bar. Eu trabalhei nessa época era professor do Estado, né? Isso, exatamente. Era professor do Estado e trabalhei num colégio aqui em Morro Agudo. Fui na atividade Patrícia Antônio, né? Nós aqui ali, beira na Dutra. E sua mãe trabalhava lá, e é uma pessoa maravilhosa. Exatamente. Que até hoje a gente tem carinho, né? Exatamente. E aí a minha mãe, ela de vez em quando, vamos sair. Aí ela sempre ia onde o Daniel estava tocando, porque ela era amiga do cantor. Quem não quer ir no lugar onde é amiga do cantor? Ela era amiga do cantor. E aí o Daniel, como ele é muito cortês, ele, Selminha, tudo bem? Aquele jeitinho. Aí ela já ficava toda pronto. Boa. E aí eu via a evolução ali do Pimenta e, poxa, o Pimenta, agora você me permita rasgar essa seda. O Pimenta, eu acho até hoje, né, que ele é um grupo que estava muito à frente, porque ele tinha
uma época, violinista, flautista, sanfoneiro é dos melhores, que hoje é o Beto Souza, não é isso, irmão? Meu irmão, o Beto Souza. Muito bom. Para quem conhece o Beto Souza, todo mundo sabe quem é. Então, assim, foi quando esse start de eu conhecer o Daniel e falar assim, caraca, o cara é meu amigo. E aí, como eu fui cambando para esse lado aí da cultura, entender o que era maracatu, entender o que eu era bom. Eu fico, Zane e Gabriel, eu fico muito feliz, às vezes, quando eu percebo que algumas ações que eu faço, ou já fiz na minha vida, interferiram de uma forma ou outra, Sim. simples ou de forma aguda. O efeito borboleta, né? Um efeito na vida das pessoas. Hora e meia eu escuto uma pessoa me fazer uma proposta de eu reabrir um bar nos anos 90. O Daniel's Bar. Que influenciou diretamente, culturalmente, aqui na Baixada Fluminense. Eu não digo Nova Iguaçu, eu digo na Baixada. que muitas pessoas vinham da Baixada Fluminense para cá para o bar. Não apenas na Baixada, né? Vinha gente lá de baixo também. Vinha gente, pessoas lá do baixo. Então, tipo assim, e pessoas hoje que vivem no seu trabalho musical, o seu trabalho artístico. Eu vejo o Marco Serra fazendo teatro, que começou no meu bar. Eu vejo o Robson Lui, que é uma pessoa ligada também à música, ao lado teatral, começou. Jamaica, que hoje está no universo do samba, atacando, trabalhando direto em Santa Teresa, começando, entre outros. Então, tipo assim, é legal sempre você deixar um legado, alguma forma. Lógico. Eu acho que o curso Olhar Nordestino tem muito a ver disso. E a gente dar sequência, tentar colaborar para fazer as pessoas entenderem um pouco dessa questão cultural e seguir o seu caminho. Não, eu não tenho a menor dúvida de que o Tambores, o próprio nascimento do Tambores de Iguaçu, ele é um legado do Olhar Nordestino. Com certeza. Né? Ele isso é um legado. Legal, isso é bom. E assim, tomara que a gente tenha um pouco mais projetos como esse. Não é que o Olhar Nordestino precisa ser sempre esse gestor de cultura. Sim. Pode ter outros. Sim. E está tudo bem, a gente ajuda, a gente, a gente incentiva. E você, Zane, o que está fazendo dentro da Zane? Como está sendo importante esse trabalho que você está desenvolvendo? Estou sabendo também que você está no universo da cultura, como produtora cultural, tocando aqui, pegando pessoas ali, enfim, fazendo projetos. Diz um pouco aí. Fala pra gente. Mais um legado do senhor Daniel Guerra. Desempregada, confusa, sem muita perspectiva do que fazer, conversando com algumas pessoas, né, amigos, conhecidos, olha, estou precisando trabalhar e tal. Cheguei da Daniel Guerra, o mesmo discurso, né, estou precisando trabalhar, se você souber de alguma coisa que você possa me encaixar. Sendo que o senhor Daniel Guerra não faz a coisa simples, né? Ah, não, tá, vou te encaixar aqui. Não. O senhor Daniel Guerra senta e fala, o que é que nós podemos fazer? O que é que você sabe fazer? O que é que a gente pode fazer para chegar no resultado? Chegamos à conclusão que talvez eu fosse uma boa produtora cultural. Fui fazer o curso de produção cultural e comecei a trabalhar. Hoje eu tenho alguns clientes particulares, tenho a sociedade com Dani. Daniel, ela se emociona, Daniel. Não fica perguntando assim, ela é emocionada. Eu fico emocionada mesmo. A sociedade na produtora Tambores de Iguaçu, Tambores Produtora, né? E o mais importante, né, a aquisição mais importante, digamos assim, que é a coordenação do Maracatu Tambores de Iguaçu, né? Que é aquele sonho que foi dito pela minha filha minha coordenadora. Foi dito por a minha. Bom, vamos colocar, minha filha entrou na história e eu não expliquei quem é, por que ela Sim. Tá na história. Minha filha, ela dá aula também de artesanato. Minha filha é artesã e Das melhor que tem. E artista, multiartista, na verdade, né? Artista visual e tal.
E ela foi convidada também para dar aula de artesanato no projeto Olhar Nordestino. E numa dessas reuniões ela falou: mãe, você deveria ter o seu maracatu. Aí foi um momento que o Dani, né, que é aquela pessoa que capta as coisas no ar, falou: opa, já tem uma boa ideia aí pro Esse ano, futuro. eu tô sabendo que de repente tem um projeto, mais das ideias assim, de querer fazer um CD autoral do maracatu. Isso confere? Como é que é? Então, mais uma ideia do Dani. Engraçado que ele Me sempre sabe de falta, tudo, né? é porque Por me que falta. será que ele sempre sabe de tudo? É porque o seguinte, Daniel, quem viveu a vida que a gente vive, né, Zane, sabe o quanto é difícil ter autoestima para se reconhecer artista. Sim. Porque para a pessoa se reconhecer artista, ela precisa de uma autoestima mínima, né? De assim, não, eu sou bom nisso daqui, eu vou fazer, vou acontecer. Comigo nunca foi assim. Eu já compus e eu não digo que eu componho, eu ligo a impressora. Eu vou querer agora escutar uma composição desse rapaz. Tem que escutar. Assim, Eu ligo a impressora. A música vem, eu só escrevo. Ela vem pronta, do jeito que ela está. Logicamente que nem sempre foi assim. Eu já compus 2 loas para a Nação do Maracatu, Porto Rico, uma loa para a Nação do Maracatu, em Canto do Pina, uma loa para a Nação do Maracatu, Almirante do Forte, as nossas loas, né, do Tambor de Iguaçu. E essas coisas só estão no portfólio porque eu coloquei, né? Exatamente. Porque Porque nem a gente lembra tem uma que ele é coordenadora. compositor. Minha coordenadora. Você já coordenou para isso. Exatamente. Porque me falta essa autoestima de dizer que também do maracutaia também eu já fiz uma. Bom, tô a fim de pedir agora. Vamos cantar uma música? Bora. Eu vou Vamos cantar a nossa do Tambores. Vai lá. Não tem o instrumento aqui. Sim, sem tá instrumento. tudo muito... Não, gogó, assim, não é? E essa música também Sempre é uma começa- parceria com o Daniel Guerra, por isso que ele está pedindo. A primeira lua do Tambor de A Iguaçu. primeira lua, e ela nasceu assim, no estalo, e o Daniel ele colocou uma outra parte que é uma das mais importantes também, que é para falar, né? Que começa: o tambor do velho Iguaçu começou a tocar. O tambor do velho Iguaçu começou a tocar e tocou na Madureira, tocou nos caminhos de Tinguá, tocou na cachoeira, fez morada, fez Janjana se alegrar, tocou. Todas as loas de maracatu, elas são muito pequenininhas. Sim. São muito pequenas e repetitivas, para elas ficarem repetindo. E aí a gente faz esse trabalho com harmonia, né? O grande bacana dessa música é o seguinte, que o tambor do velho Iguaçu começou a tocar. A gente está se referindo diretamente a um velho chamado Iguaçu. Não a velha Iguaçu, a cidade. E a gente sabe que Iguaçu significa água grande. Então, assim, como eu sou candomblessista, eu acredito em seres extraordinários, eu acredito em outras coisas, né? E eu acredito que existe em algum lugar um velho chamado Iguaçu que está olhando, e nós somos os tambores dele. Os tambores de Iguaçu. Axé pra ele. Axé pra ele, eu acredito nisso. Existe um velho. E esse velho, e o tambor do velho Iguaçu, tocou aonde? Tocou na Baixada. Quando a gente fala tocou na Madureira, eu estou me referindo à Serra de Madureira. Sim. E aí entra Daniel falando assim, mas pode ser na Serra de Madureira, pode ser nos caminhos de Tinguá, pode ser na Cachoeira. E aí, quando a gente fala de Janjana, a gente fala da estrada de Janjana também em Tinguá. Sim. Por quê? Porque são lugares onde está muito presente a força da natureza. Sim, sim. E é ali que está a força dos tambores de Iguaçu. Sim. Na força eu conheço da essa Janjana. Por sinal, tem uma música. Exatamente. Janjana, na verdade, Dona Ana, né? Foi avó de um cara que é proprietário de uma área que é fazenda Faísca, do Faísca. Uhum.
que era mãe da mãe do Faísca, enfim, era do Faísca, que ela era dona daquelas terras todinhas ali, não tinha, né? Ela tomava conta daquelas terras, era dona, algo parecido. E mas ela não morava aqui, ela morava no Rio, vinha para cá. E, se eu não me engano, assim, dito Faísca, ela tinha um amante. Caramba! Ali, que era um caçador, era um cara da terra, um bicho da terra, aquela coisa toda. Isso dá música, né? É. Dá. Ô Janjana, foi atrás do caçador. Ô Janjana, aqui deixou o seu amor. É verdade. Eu vou do Pimenta. E a gente fez uma música. Por sinal, eu tive um sítio lá na estrada de Janjana, eu tinha um sítio. Lá, muitos anos atrás. Foi lá que eu fiz essa música, foi lá que eu fiz música Tinguá. Enfim, um período que a gente ficou lá. Pô, a Tinguá é clássica, né? Eu peguei o meu amor e fui embora. Pô, quem não dançou isso em Nova Iguaçu? Eu, como boa forrozeira, quem não dançou isso em Nova Iguaçu não estava vivo na época. Verdade. Agora, projetos. Pretende que você não falou, você falou que de repente gostaria de fazer. Sim. Tem as leis, aí Paulo Gustavo, que está agora de editagem audiovisual, e tem Aldir Blanc vai vir. Seria bacana para o Aldir Blanc para colocar? Eu conheço uma produtora boa chamada Zane Nascimento, que ela pode, o que ela mandar fazer eu faço. Ela que determina. Eu não tenho muita, mais uma vez, autoestima para entender. Se me pedir para fazer, a gente faz todas as músicas autorais, a gente dá o gás. Eu acho importante, todo tipo de registro, ele começa a ser um legado natural. Um CD é um legado. Sim. Um documentário é um legado. Esse podcast que a gente está fazendo agora é um legado. Claro, com certeza. É um legado, porque vai estar nas... Bom, gente, não deixe vocês que não estão assistindo hoje, mas para os seus amigos, canal Quitanda Cultural no YouTube, vai estar todos os programas, está sendo ao vivo, mas... quem quiser assistir, só falar para os amigos no canal Quitanda Cultural, tá ok? No YouTube. Então, isso é um registro que vai deixar a tua história, um pouquinho da história da Zane, um pouquinho da minha... Enfim, aqui, eu acho que o CD, ele contempla um trabalho, e o trabalho já está indo. Então, é o momento de você contemplar para fortalecer o próprio reconhecimento do trabalho, um CD, um grande lançamento, uma grande festa. E até, de repente, fazer a roda girar para outros trabalhos surgirem, né? Sim. Para a gente fazer outras coisas e, não sei, vamos ver. Você pensa dessa forma, Joãozinho? Sim, com certeza. Qualquer registro é válido e... Até porque o maracatu é uma manifestação que não tem muitos registros, né? Agora, na modernidade, sim, mas não tem as loas, as letras, as músicas do maracatu, normalmente não tem letra. Não tem letra escrita, não tem letra registrada. Em sua maior parte domínio público. Então, assim, acho bem interessante fazer um trabalho realmente de uma sugestão. De preservação. Eu quero conversar um pouco com você o seguinte. Esse momento da pandemia que aconteceu no país, onde as pessoas ficaram desempregadas, a classe artística ficou desamparada. Se não fosse a lei Aldir Blanc, muita da gente estava morrendo de fome, passou necessidade. Eu digo até, eu estava pirado pelo fato de não estar tendo show, pelo fato de não ter atividade. Como é que você está vendo, vocês estão vendo atualmente esse investimento na cultura? O governo federal fez 10 bilhões de investimento para a cultura, para a lei Paulo Gustavo e Aldir Blanc. O que vocês acham disso tudo? Como é que vocês estão vendo tudo isso? Dani, eu acho, primeiro, necessário, né? Muito necessário. Só que a gente também tem que entender que a cultura... É porque... Eu preciso tomar alguns cuidados, né? É porque é o seguinte, quando a gente fala de cultura, as pessoas pensam que a única, exclusivamente, colocar um show na praça. E, poxa, você vive disso, você sabe que não é só isso. Não é só isso. Sem contar que, quando você investe em cultura, você tem todo um outro mecanismo que começa a girar a partir daquilo.
tem o pipoqueiro que vai lá e vende a sua pipoquinha, tem o cara do cenário que arruma. Então, assim, tem todo um efeito dominó a partir de determinado show, de determinado fomento à cultura. Só que é o seguinte, aí, meu amigo, me desculpe, mas a gente não tem como ficar só colocando dinheiro somente naquilo que é visualmente comercializável, entendeu? Existem outras culturas que elas estão sendo esquecidas. E como a gente fala outras culturas, eu estou dizendo coisas que existem. Vou te dar um exemplo. Em Nova Iguaçu, existe um grupo de afoxé, chamado Afoxé Machambomba, que é comandado lá por Arlene, né, Arlene de Catendê. Conheço. Meu irmão, se não é ela tirar dinheiro do bolso, fazer... O fomento é muito pouco ou quase nada. O Afoxé Machambomba, ele depende exclusivamente da vontade dela. Você entende? E, poxa, é um instrumento, é um aparelho cultural muito importante para a cidade. Você não acha que ela também... Porque existem linhas dentro dos editais que contemplam a cultura popular. Sim. E ela está inserida na cultura popular. Sim. Eu acho que o que falta também é as pessoas estarem antenadas verdadeiramente, porque tem muitos artistas, cara, que, porque estão focados no seu trabalho do dia a dia, do seu ganha-pão, Sim. eles esquecem até de se profissionalizar, ou se especializar. Eles não, necessariamente não precisam, mas pelo menos ficar antenados com as coisas para tentar procurar um produtor, uma produtora, pessoas para poderem... Não, eu concordo plenamente. Enquadrarem eles dentro enfim, mas continue, vai lá. Não, eu concordo plenamente. Só que, assim, corroborando com o que você fala, será que as leis não poderiam estar mais fáceis? Porque é o seguinte... Acho que não. Eu acho que é... Quer que eu te ajude? Eu acho que é o seguinte, as leis tinham que estar mais palpáveis, né? Existiu um prêmio, e eu vou falar, tá, irmãzinha? Existiu um prêmio sobre os produtores culturais que eu não ganhei. E teve amigos que chegaram depois de mim com relação à confecção de cultura que ganharam. E eu não estou fazendo exigência do valor porque não me deixaria rico, mas eu converteria isso em outras coisas. Você entende? Mas qual é o critério? O que determina? Eu acho que isso é importante. Vamos fomentar a cultura? Vamos. Mas vamos fomentar como? Daniel, eu estou falando só disso. Eu acho muito importante chegar o valor, né, do dinheiro físico. Eu acho muito importante. Só que como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai distribuir? Poxa, a gente vai exigir, de fato, uma suposição aqui, vou falar o nome, tá, ou da tia Joana que faz um jongo no pé da serra, a gente vai exigir dela uma documentação feita para não chegar a esse valor a ela, porque de fato acontece isso, irmão. Eu não estou falando que foi isso que aconteceu comigo, mas de fato acontece isso. As pessoas precisam ter o esclarecimento de procurar uma produtora, mas tem gente que faz cultura que não consegue entender. Por exemplo, tem uma galera aqui no K11, em Nova Iguaçu, que eles têm um grupo de folia de reis, né? Eu não vi o nome deles lá no edital. Houve edital específico para folia de reis. Beleza. Mas você entende que, poxa, os caras tinham que estar abarcados de alguma forma? Porque eles são pequenininhos, eles não estão ali no urbano. Gabriel, eu entendo o seu posicionamento e concordo parcialmente. Por favor. Porque é uma questão de gestão, isso, das prefeituras, porque esse valor que foi liberado foi justamente a intenção era justamente pegar para todo mundo, para todos os fazedores de cultura. Só que não tem como fazer a coisa de modo democrático
sem que tenha um edital, sem que tenha Não, isso eu reconheço que né, tem que estar não dentro da lei. E eu Não acho tem que como. aí o edital entra com os critérios. Eu sei que esses critérios... Esses critérios que o meu problema aí. Foge um pouco do critério dessa pessoa, da tia Joana, lá do Pé do Morro, tal, que faz jogo. Isso. Não só dela, mas a maior parte dos fazedores de cultura tem essa dificuldade. Mas eu acho que também, cara, eu vou te falar uma coisa para você. É melhor do que nada, tá, irmão? Não estou reclamando, não. Ainda não. E eu acho que a gente tem que começar a essas pessoas chamar cada vez mais, cada edital que vem, para tentar essas pessoas entenderem que precisam se organizar. Catalogar, galera. Catalogar e se organizarem. Tem um valor específico de cada edital, que cada Secretaria de Cultura, seja ele do município ou do Estado, eles têm isso em mãos para poder dar subsídios às pessoas que não estão entendendo, ensinando a fazer projetos, ensinando a se inscrever, ensinando a como criar um portfólio. Existe isso. Então, cabe muito das secretarias fazer isso para ajudar nessa conscientização. Agora, vai muitas pessoas também tentarem buscar para entender, participar de reuniões. Antes de sair o edital, eu vi aqui, em Nova Iguaçu, principalmente, eu vi uma forma muito democrática. Teve reuniões com vários artistas, convidando os artistas para opinar o que seria bom, o que seria ruim pela ProLuz e tal. Eu achei isso muito interessante. Foi uma forma democrática que a Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu fez. Achei super bacana. Não, mas isso foi uma eu acho legal Deus coisa da Secretaria. Né? Mas isso está na lei. Toda secretaria tem que fazer isso, fazer reuniões para as pessoas ficarem cientes do que está acontecendo, né? E pagar pessoas para poderem dar subsídio a pessoas técnicas, para as pessoas que não sabem, os artistas que não sabem como fazer projetos. Isso está dentro do edital, para a secretaria dar, tem um valor específico para isso. Agora é o seguinte, eu não vejo nos editais melhor forma, mais democrática do que o edital. Pode participar o João, o Pedro, qualquer pessoa. Cabe essa pessoa. Antes era aqui. O Gabriel é meu amigo, eu sou o secretário, então eu vou ajudar o Gabriel. Pô, a Zane não é minha amiga. Não, eu vou tirar. Antes sempre foi dessa forma. Um balcão de política. Balcão de negócio. Eu reconheço, mas o que eu estou querendo dizer, o Daniel, é que mesmo assim... Ainda há imperfeições. Eu acho que o edital precisa ser melhorado. É o que eu penso isso. Mas não dá para fugir do edital. Sim. Eu acredito que é necessário, é feito de forma democrática. Essa disputa pública é justamente com a intenção de chegar a esse ponto, a esse eu concordo, só que a gente precisa ideal, ouvir que... só que do não projeto acontece de uma hora para outra também, é a forma democrática que você... Cara, por exemplo, um edital de um clipe, um simples clipe, um clipe. Cara, um clipe tem que ter diretor, tem que ter produção executiva, produção... Tal, assistente, tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ter o editor, tem que ter um número de pessoas que envolve ganhando a geração, a circulação do dinheiro do edital. Eu acho que isso é o grande lance também, porque você favorece e faz o dinheiro circular, né? Faz o dinheiro circular. Então eu acho muito interessante a forma de quem está vendo agora de dar oportunidade do edital, não só daquele do preponente, mas das pessoas que estão por trás do projeto, participarem e estarem ganhando, né, respectivamente, fazendo o projeto acontecer. Eu acho que deveria facilitar, só isso. Tá, eu acho. Facilitar. Uma sugestão para os futuros fomentadores dos editais. Tentar facilitar isso. Facilitar, opinião do nosso amigo Gabriel. Inclusive, é bom para a economia, do ponto de vista econômico do país, da localidade mesmo, porque se o dinheiro está circulando, as pessoas tendem a comprar mais. Cada um se eu compro mais de você, você tem condições de comprar mais do outro. Então, assim, respondendo a pergunta que foi feita para você, mas eu por favor, vou responder, eu acho assim, de extrema importância. O retorno do MINC, né? Do Ministério da Cultura. Ah, sim, boa lembrança. E tudo isso está sendo fomentado, porque realmente para os fazedores de cultura, claro, não foram só os fazedores de cultura afetados pela pandemia, mas principalmente fazedores de cultura, porque você vai fazer cultura como? Você não pode sair de casa. Então, realmente, agora é uma retomada muito, muito expressiva e muito importante para todos nós, sem dúvida. Gabriel, um sonho.
Meu, que em todas as escolas nós tenhamos aparelhos culturais feitos de forma decente, de forma real, não fingimento. Você pegou a época do CIEP? Não. Chegaste a estudar, não, né? Não cheguei a estudar. Eu sou de 84, não sou tão... Não, é 84, quando você estava nascendo é que estava... É. 82, 84, a efervescência, o mundo do CIEP, né? É. Mas eu cheguei a estudar num CIEP, mas não no modelo antigo, né? Antigo do Brizola. Onde era horário integral, de manhã até a tarde. Infelizmente. Cultura, animadores culturais. Então, peguei o final dos animadores culturais, inclusive com o seu amigo Wagner, se estiver assistindo a gente. Sim, claro. Um abraço, irmão. Cheguei a pegar o final dos animadores culturais, só que esse seria um grande sonho. Tá aí, sonho. Os CIEPs funcionam. A volta dos CIEPs. A volta conceitual a volta da educação. Exatamente. Esse seria. Vida. Pegou a minha fala. Não, já era. Eu ia emendar na esse sua grande fala. sonho, esse grande sonho. Ia fazer do seu sonho. Porque, Daniel, eu sou capoeirista também. Eu faço capoeira. Na nossa escola de capoeira, o mestre Camisa, ele sempre fala isso. Que mais importante do que a capoeira estar nas Olimpíadas é estar nas escolas. Porque a filosofia da capoeira, de uma forma, né, bem abrangente, ela contempla o aluno de várias formas, né? Não só para ele estudar, mas também como cuidar da parte física, da parte mental. E eu acho que a cultura, de uma forma geral, ela acaba fazendo isso, ela acaba captando esse aluno dessa forma. Zani, diga para mim. Meu sonho? Bom, eu tenho 2 sonhos primordiais. Um é possível e está acontecendo, que é tornar o Tambores de Iguaçu uma potência. Né? Aliás, um beijo para os membros de Tambores de Iguaçu, que estão assim, tornando nossa vida nossa galerinha maravilhosa, nossa galera que está chegando junto, assim, com muita força, com muita vontade de fazer acontecer. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês sabem disso. Ela emociona, Daniela. Eu sou a emocionada do rolê. E esse é possível e palpável, né? Quase palpável. E o outro, assim, realmente é muito utópico, que seria ninguém precisar ter sonhos, ninguém precisar sonhar com coisas básicas, tipo uma alimentação decente, uma boa escola para os seus filhos, acordar de manhã e não ter a sensação da fome. Isso seria, se todo mundo tivesse isso, já ter seria... cidadania. Ter cidadania. Bacana. Cidadania para todos. Eu quero mudar meu sonho. Pode ser igual dela também. É um copiando o sonho do outro aqui. Bom, gente, hoje nós tivemos aqui essa noite maravilhosa, nesse primeiro programa do podcast Quitanda Cultural. 2 pessoas bacanas, personalidades aqui do Nova Iguaçu, que já está construindo, já tem uma história, estão construindo muitos sonhos ainda pela frente. É um prazer, Gabriel Bruno, estar com você. Prazer todo meu, Daniel. Zane Nascimento, prazerzaço estar com você. Meu. Toca aqui na mão, aqui, toma aqui, todo mundo aqui. Isso, bacana. Gente, obrigado por você estar junto com a gente. Até a próxima. Daqui a 15 dias, outro podcast do Quitanda Cultural. Um beijo no coração. Quer mandar um beijo, Zani? Um beijo para todos, principalmente pro pessoal do Tambores de Iguaçu. Um beijo pro meu filho Sebastião, que ele vai ficar todo bobo agora que eu falei o nome dele. Ah, sim, não. Então, agora eu vou copiar você também. Pra minha filha Carolina, pra minha filha Carol Nascimento e pro meu netinho João Amânio, que é aquela delícia de criança. Gente, um beijo. Até a próxima.